ali os amigos de 40 a 60 dentro dessa perspectiva, tá? Não vamos ficar fixo aí. Fidelidade à empresa, carreira sólida, promoção por tempo de serviço. Olha, gente, eu já ganhei relógio por 10 anos de empresa. Alguém já passou por isso? Né? Ó, é isso aí, a gente se entrega, né? Fazer o quê? A gente chulhava fechar os 10 anos, chulhava fechar os 15 para poder ganhar, ser reconhecido com pompas lá na frente. Acabou, não tem mais, esquece. Hoje aí, ó, um amiguinho ficar, dependendo, claro, da função e do projeto de vida dele, mas ficar aí uns 3 anos numa empresa já está de bom tamanho. E o mercado, quando vê um currículo onde a pessoa ficou 10 anos na empresa, não vê mais com bons olhos, como na minha história. Tá? Então, barbas de molho, barbas de molho. O saber está na cabeça dos mais velhos, o que não é uma verdade, pelo menos não só nessas cabeças. O senso de dever e segurança, não posso perder o emprego. Essa gurizada aí, até porque nessa época, perder o emprego é ter que talvez buscar trabalho em São Paulo. Nossa, que risco ir para São Paulo, procurar trabalho. Hoje, essas fronteiras geográficas não existem mais. Então, o trânsito é muito mais facilitado. Geração X, aí, ó, naquela fase de até 54, aproximadamente, mantém algumas características aqui: fidelidade, carreira sólida, promoção por tempo de serviço. Uma boa empresa é que tem plano de carreira. Vocês acham que isso hoje está valendo, plano de carreira? Para a turma mais jovem? Sim ou não? Arrisca? Não. Por quê? Porque eles não têm esse tempo. Eles querem outras coisas que a gente vai falar. Mas plano de carreira hoje já não é mais um atrativo. Muito apego a títulos. Eu sou diretor, eu sou gerente, né? Isso não caiu fora, quer dizer, não vai cair tão cedo porque a legislação trabalhista impede. Mas a funcionalidade disso está com os dias contados. Espera reconhecimento, talvez um pouco de resistência à tecnologia e muito medo de perder o poder para quem inova, né? Até porque errar para essas pessoas dessa geração é muito pesado. O erro do pessoal mais jovem hoje tem uma conotação de aprendizado e não de culpa. Então, umas coisas explicam outras. Agora, o importante aqui é a gente poder perceber que tudo isso está dentro da organização. Claro que não vai ser naquela idade, naquela... Ok, mas essas coisas estão presentes e a gente não pode mais fazer de conta que não está aí, né? Aqui, não fidelidade à empresa, sim. A rotatividade vai continuar, sim. Não venham com esse sonho ou ilusão de que a rotatividade vai baixar. A tendência não é essa. O que a gente vai ter que fazer é aprender a lidar com ela melhor, para repor com mais facilidade. Certo? A rotatividade não vai baixar, gente. A tendência não é essa. E aí, talvez... Bom, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Ânsia por aprender. E aí, assim, o que a nossa organização está fazendo para estimular a aprendizagem? Pressa de ser reconhecido, não intimida com a hierarquia. Se eu tiver que chegar lá no homem, eu vou chegar. Necessita ambiente de troca e transparência, muito trabalho em equipe, muito trabalho em grupo, e não eu isolado na minha máquina, tá? Pelo menos não em todo momento, né? Conectado, multitarefa, olha para fora, sabe onde encontrar o conhecimento e regido pelo prazer e tecnologia. É uma turminha, mas olha, nós ainda somos felizes, porque veio uma pior. Tá? Pouca tolerância à frustração. Né? Isso a gente vê em casa, com o filho. Né? Então, isso é uma coisa que está presente nas organizações também. A Z, até 24 anos aproximadamente, ali eu sublinhei 3 questões que eu entendo, Lenara, na minha ótica, no meio corporativo, que são mais complicadas do que isso aqui. Que é a questão do problema da interação social, são mais individualistas
e lidam bem menos com frustração de forma adequada. Então, se aqui está ruim, vai ficar pior. Se vocês me perguntarem, Lenara, que sugestões tu tem? Não tenho nenhuma ainda, estou em busca. Não tenho nenhuma ainda. E graças a Deus eu não estou com nenhum cliente com muita demanda lá, porque senão eu ia ter que rebolar antes da hora. Tá? Então, a demanda maior ainda está aqui com o X. Certo? Aí, então, compartilhando um pouquinho com vocês do refazer a conexão. Né? Algumas coisas que eu trago, que eu tenho praticado, algumas dão certo em algumas empresas, não dão certo em outras empresas, porque não adianta, não tem a fórmula. A gente vai ter que, de acordo com a organização, com a cultura, achar o seu jeito. Isso tu não vai encontrar nem nos livros ainda, infelizmente. É um fazer acontecendo. Né? Bom, então aqui eu acho que essa imagem, pelo menos eu tentei trazer assim, gente, não tem manual, ponto. A gente vai ter que ir construindo, experimentando, avaliando, e aí é bem o princípio de gestão. Tu planeja, tu executa, tu checa e melhora se for o caso. O que eu estou fazendo aqui? Eu queria um pouquinho discutir com vocês. O que eu estou fazendo para tornar a minha empresa atrativa? Antes, nós escolhíamos os profissionais, certo? Hoje tem profissional que não quer trabalhar com a gente. Correto? Ou é só na minha empresa que eu vejo isso? Então mudou. O que eu estou fazendo para tornar a minha empresa atrativa? Aqui eu trago algumas alternativas. Essa é a mais simples, é a mais light. Tentar tornar a minha empresa, ter um espaço na minha empresa, já que é uma turma que gosta de prazer, que gosta de grupo, que gosta de conectar, Cadê o espaço na empresa para eles poderem usar dessas coisas? Ah, mas eu não tenho uma sala. Ok, mas não tem um canto, não tem um lugar onde faz um churrasco, não tem um cantinho lá que hoje está cheio de entulho, que talvez tu possa tirar e botar uma mesa de ping-pong, sinuca, sei lá. Mas de ter esse espaço, não, isso aqui serve, mas é só para a Microsoft. Não é para a Microsoft. Talvez seja para a Microsoft aquilo que a gente vê aí na rede, né? Mas como é que eu posso ter na minha empresa um canto mais prazeroso, um canto onde as pessoas possam descansar, um canto... Eu tenho empresas que eu conheço empresas que para eles fazerem um lanche é meio de pé ou no meio das máquinas, o que é proibido, é errado, mas acontece, né? Eles ficam no calorão. Chegam mais cedo, não tem o que fazer. Chegam do almoço mais cedo, não tem o que fazer. Bom, gente, é isso. Né? O que a gente... Será que não tem nenhum espaço mesmo para a gente colocar, sei lá, um joguinho de carta, então, que ocupa menos? O que a gente pode fazer para propiciar esse momento? Porque o momento, se eles têm o espaço livre e não usarem dessa forma, eles vão usar inadequadamente. Então, da gente poder aproveitar esse tempo livre e proporcionar um espaço, uma forma mais adequada de poder usar isso. Aqui, falando de processo, né? O que é um processo de gestão de pessoas? Né? Tu tem um perfil de cargo ou carreira. Isso é uma outra questão assim, que eu tenho atuado bastante, não mais olhar para cargo, mas sim para carreira. Não a carreira do plano de carreira, não é isso. Tá? É a carreira, assim, aquelas pessoas que têm um DNA semelhante, independente da cadeira que esteja sentada naquele momento. Então, assim, isso é um processo. Como é que está meu processo de selecionar, de treinar, de avaliar, de dar feedback, de reconhecer e de desligar? Eu também escuto em algumas empresas a seguinte expressão: eu não dou feedback porque estraga. Né? É que, na verdade, tem uma confusão aí. Tu não dá feedback, então, tu dá elogio. Porque se tu pegar o feedback pelo feedback, tu não tem risco nenhum de estragar. Né? Nem pelo positivo, nem pelo aquele de oportunidades de melhoria. Isso aqui é um processo que precisa ser cuidado, sim, e que bom se for o líder a fazer esse papel. Por que o perfil de cargo ou carreira, gente? Porque ele define o que tu quer da criatura. Desde a entrada, desde o processo de seleção. Quais são tuas atribuições, o que a gente espera de ti. Aí tu vai fazer todo um programa de treinamento baseado com isso aqui. Depois tu vai avaliar e dar retorno baseado com aquela entrega que ele se comprometeu ao ser selecionado. Tu vai reconhecer baseado naquilo ali.
E tu vai desligar também baseado naquilo ali. E não mais assim, olha, estou te desligando, mas não sabe nem dizer. Quando não, manda para o departamento pessoal fazer o desligamento da criatura ainda. Eu ainda vejo empresas assim. Que dá, ó, Roberto, passa lá no DP que estão te chamando. Mas ainda tem empresas assim. O que é um puro desrespeito pelo profissional, né? Bom, aqui é uma ferramenta, eu não vou, até pelo adiantado da hora, eu não vou abrir, mas é uma ferramenta que permite a gente de poder ter esse perfil de cargo ou carreira de uma forma online, à disposição de qualquer um na organização. Se alguém tiver interesse, depois eu posso passar a informação. Aqui, seguindo um pouquinho com o que eu tenho feito, visto, com sucesso e insucesso. Então, estrutura em rede, o que cabe aqui em estrutura em rede? Como a rotatividade, gente, vai continuar grande, uma das alternativas que eu tenho visto aí nas organizações é escolher, é um apelido que eu dei, pessoas âncoras. Quem são as pessoas que são importantes eu reter na organização? Quais são os pontos estratégicos? Porque essas pessoas eu vou desenhar um perfil de cargo, carreira diferente, eu vou remunerar diferente, eu vou dar um tratamento diferente. Porque espera-se que essas pessoas fiquem um pouco mais de tempo na organização. Até ele, muitas das vezes, ele acaba sendo um multiplicador para aquela rodada de gente que acontece de entrar na organização. Então, pessoas âncoras dentro dos diferentes processos. É uma alternativa que tem dado bom resultado. Porque, olha só, vamos imaginar que isso aqui é um processo. A gente escolhe lá que o Gustavo, por A mais B, é o âncora desse processo. Os demais, não que se os demais trocarem não vai ser importante, claro que vai dar problema, tudo mais. Mas o problema é se todo mundo rodar. Cadê a história da empresa? Cadê? Então, essa questão do profissional âncora, eu acho que tem minimizado o problema. Claro que, para eu trabalhar com rotatividade, eu tenho que ter um jeito de treinar a pessoa que chega com mais rapidez. Talvez esse âncora possa fazer esse papel também. Tá? Outra questão que eu vejo aqui da rede é, vamos imaginar que aqui é um processo, cada mês é um processo. As pessoas desse processo têm que conhecer o que faz aquele processo. Não precisa conhecer a ponto de sentar lá e fazer. Não, mas ter uma noção de cliente e fornecedor interno. Algumas organizações fazem até pesquisa de atendimento de cliente interno. E não estou falando de empresas grandes, não. Estou falando de empresas de médio porte ou até pequeno. A gente pensa em atividades mega, mas não é. Como é que aquela mesa, aquele processo está sendo atendido por vocês? Quais são as oportunidades de melhoria? E depois construir. Isso é gestão, não é nem RH, isso é gestão. Salário, tendência cada vez maior. Salário, remuneração variável. A tendência não é fixo grande, não é. Tem algumas organizações que até têm feito outros steps, assim, entra com 100, depois de 3 meses passa para 110, depois tem mais uma ou outra puladinha com critério, né? Mas a tendência não é essa, é salário fixo pequeno e remuneração variável. Só que aí tem um ponto de dor. Aí eu vou falar um pouquinho, Roberto, até pelos nossos amigos do CECIG aí, ó. Para a gente ter salário variável, a gente tem que aprender a lidar com o indicador. Porque salário fixo alto não é uma coisa que a empresa segura por muito tempo. Variável é o ideal. Só que para esse ideal, eu tenho que aprender a lidar com o indicador. Fazer gestão de indicadores. Né? Para poder... E o indicador tem que ser conhecido por todos da organização. Até dei o exemplo dos indicadores dos setoriais, mas não necessariamente setoriais. E aí eu vou poder remunerar. O que eu tenho visto que tem dado mais certo é um misto. Tá? Tem indicadores que dependem do sujeito, né? E ter indicadores que dependem da equipe. Claro que sempre parte daquele velho sistema de a empresa deu lucro, não deu aquela história, né? Mas não é só a participação dos resultados, é remuneração variável mesmo. Tá? Eu vejo um misto das duas coisas, mas prevalecendo o todo e não o individual, mais peso para o todo. De novo, e acho que para essa turma funciona bem. Funcionava pior para a minha equipe, que era mais individualizada, assim, a minha geração. Essa equipe de grupo, acho que funciona bem.
Captação de candidatos. Eu ainda vejo coisas desse tipo aí. As criaturas no sol esperando para poder fazer a tal da ficha, né? Aquelas recepção, nem é recepção, aquelas portaria que não tem nem lugar para o cara sentar. E aí a gente diz, vem trabalhar comigo, olha como eu sou bonzinho, né? Cara, não tem como. Mas tem muito disso ainda, sim, tem. Ou marca para a criatura, para as 8, atende ele às 10. São pequenas coisas de comportamento que fazem a diferença e não custa grana, não custa dinheiro. Então, aqui algumas alternativas, né, que eu tenho usado. Bom, isso aqui, então, dançou, né? Trabalhe junto à comunidade. Isso ajuda a captar candidatos. Isso ajuda a captar. Qual é a atividade que a tua empresa está fazendo na comunidade? Para poder, claro que tem toda uma coisa de benefício à comunidade, mas isso, puta, divulga a tua marca. O que tu está fazendo para poder dizer, olha, minha empresa é legal? Né? Eu acho que é uma forma. Receber visitas nas empresas também. Dar palestras em escolas, se for uma coisa mais técnica, o trabalho, eu acho que é uma forma de captar também. Site da empresa, outros sites, campanha interna de indicação também acontece, né? Então, tem outras formas, e não só esperando que a vaga está aberta há 30 dias lá no DP e eles não dão jeito. Mas qual é o jeito? É o da fila? Vai demorar mais 30. E aqui tem sites hoje que tu pode utilizar e as redes, né? E eu vou me incluir no que eu vou dizer agora. A gente ainda não é bom para usar isso. E aqui acho que a dica, a sugestão de um próximo Gestão em Debate. Como é que eu posso usar melhor o LinkedIn, o Face para captar gente? Né? Não, mas o cara lá da máquina, não, ele tem sim, ele olha sim, só que a gente não está conseguindo usar esse canal. A gente está lá ainda na plaquinha, na frente da empresa, toda amassada, assim, caindo os pedaços, chamando gente. Então, aqui eu acho que é um aprendizado grande para a gente poder fazer. Isso também não custa dinheiro. Você é o próximo candidato? Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o release da nossa empresa. Ótimo. Maravilha. Eu tô vendo que a empresa é líder no mercado, bacana. Vocês têm flexibilidade de horários, né? Política de recolocação profissional. A diretoria tem uma boa formação acadêmica, que é maravilha. Mas eu não estou vendo aqui as referências que eu pedi. Não tem a referência? Não. Desculpa, eu passo por e-mail depois, pode ser? Eu realmente preciso de referência de 3 ex-funcionários. Tá bom. Tá. Eu queria saber como você acha que o trabalho nessa empresa pode ser útil para a minha carreira. Bom, nosso objetivo aqui é crescer, para fazer a sua carreira crescer. O foco da empresa é aumentar os lucros, porque o objetivo principal é aumentar o salário do funcionário. E quais seriam os pontos negativos da empresa? Bom, uma coisa que os nossos colaboradores comentam é que nós somos muito exigentes e temos um excesso em preciosismo e somos muito perfeccionistas. Se a sua empresa tivesse que se mudar para uma ilha deserta e só pudesse levar 3 departamentos, quais seriam os 3 departamentos que você levaria? O RH, o financeiro, para pagar os salários da equipe, e o refeitório, né, para a equipe poder comer. Qual a experiência de vocês com pessoas como eu, jovem, altamente qualificado e com um futuro extremamente promissor? A gente não tem muita experiência, mas temos muita força de vontade de aprender. Tá. E o que você conhece sobre mim? Bom, eu sei que você se formou em engenharia civil, mecânica, e fez pós-graduação em Boston. Chicago. Chicago. E você... Pelo jeito você não pesquisou direito. Não, a semana foi muito atrapalhada, foi muito confusa aqui, desculpa. Eu busquei aqui o CNPJ da empresa e eu vi que vocês têm dívidas com impostos federais. O que foi que houve? Impostos federais? Eu não estou sabendo disso. Você não sabe de nada? Não.
uma última pergunta. Se a empresa fosse um super-herói, seria o Homem-Aranha ou o Batman? Batman. Homem-Aranha. Eu acho que é isso. Você não precisa mais de nenhuma informação? Não, acho que é suficiente para mim já. Tá, se precisar, você pode ligar que nós estamos... Muito obrigado pela atenção. Eu vou estar concluindo as entrevistas até amanhã e próxima semana eu lhe dou um retorno. Tá, seria um prazer ter você conosco. Eu sei. Alô? Oi, chefe. Não, ele ficou de dar a resposta semana passada e não ligou ainda. Eu vou ver aqui no LinkedIn. Ih, chefe. Ele foi contratado por outra empresa. Desculpa, chefe, eu não sei o que houve. Devia ter falado Batman. Tirando o fato de ser uma sátira, né? O que a gente consegue abstrair disso que foi visto ali? Trazendo para a realidade. Ou para as tendências aí que a gente está falando de mercado em relação a pessoas. O que a gente pode sintetizar ou tirar disso? O despreparo, às vezes, que a gente vai para uma entrevista. Né? Tem a ficha, a gente não leu. Tem o currículo, a gente não leu. Isso tudo é a imagem que a gente está dizendo. Olha, é assim que a gente te trata aqui. É assim. Tudo isso parece que passa em branco, mas não passa em branco. É o registro que vai ficando. Menos atrativa a minha empresa se torna. Né? Aqui a parte de integração, uma outra dica. Integração para os novos e para os velhos. Tá? Então, a integração ela deve estar, claro, numa frequência que a empresa entende que é adequada, né? Mas para poder reforçar valores, quais são os produtos, os processos, benefícios, serviços, regras internas. Empresas que não têm regras internas claras, é difícil do líder poder se posicionar. Trabalhar a inclusão, ter uma referência, ambiente físico. Por que eu entendo que não é só o novo funcionário? Porque aquele que está há mais tempo grudado naquele equipamento, ele acaba esquecendo e perdendo essas referências. Então, é importante a gente, tempo em tempo, fazer uma reciclagem. Uma outra dica que eu dou, aquelas integrações de um dia inteiro, principalmente do pessoal novo, dia inteiro não são produtivas. A integração deve ser em doses para poder absorver. É novo, a ansiedade está lá em cima, ele não tem condições. Então, é assim, ó, eu finjo que eu estou te informando, tu faz de conta que está sendo informado. Não tem mais tempo para isso. Então, doses homeopáticas funciona bem melhor para retenção. E não só de funcionário novo, funcionário antigo e principalmente também. Pesquisa de clima, recomendo. Tá? Recomendo. E não aquela pesquisa onde tu pega um formulário da empresa do amigo e aplica. Não. É importante tu definir que questões perguntar, né? E até eu tive uma experiência só, mas eu tive uma experiência esse ano, onde se definiu as questões com grupos focais. Então, pegou uma turma de um determinado softwarezinho e de outro softwarezinho, e olha, muitas das coisas eram comuns, que eles entendem que é importante a organização ter, mas muitas coisas diferentes. Né? Então, acho que foi uma experiência bem boa. Pesquisa de clima, fazer uma vez por ano, ou a cada 2 anos, porque é ouvir do teu funcionário o que ele está achando da tua organização, e plano de ação em cima, né? Senão não tem por que fazer e divulgar resultado, seja ele os bons e os ruins. Isso eu acho que é a voz da tua equipe podendo se posicionar e tu acaba tendo esse feedback para poder melhorar os teus processos. Aqui treinamento, né? Treinamento no posto de trabalho, se for o caso, eu acho que isso é fundamental. E não só encosta na tiazinha aí, que a tiazinha vai te dando as tintas de como é que funciona. Treinamento muito por ensino à distância e com recursos de Google e coisas para poder, dependendo da função, né? Treinamento no Simplast, aí, acho que acaba sendo uma fonte de... E aqui, isso é uma coisa que eu tive uma experiência já desde o ano passado que eu gostaria de compartilhar. Eu sempre não, acho que sempre é uma palavra meio inadequada, mas assim, eu já tinha trabalhado com programas de mentoria,
tá? Dentro de organizações, onde uma pessoa de mais idade, mais experiente, vai ensinar o jovem. Programas de trainee, coisas que o valha. Tá? E aí surgiu aqui, esse mentor desse, tranquilo. Será que aquele carinha não pode ser mentor desse? Em que, principalmente, que salta aos olhos? Tecnologia. E isso também não custa dinheiro. Fora, né? Claro, tu vai ter que estudar um pouquinho o que é um programa de mentoria, legal, pode capacitar internamente os mentores, né? Fazer uma coisa bonitinha. Mas fazer mentoria para os dois lados, olha, tem um ganho e tu ajuda a trabalhar a diversidade de forma produtiva. E não esse aqui fica xingando aquele lá e aquele lá esculachando esse daqui. Porque é o que se vê, né? Então, é uma forma de que são conhecimentos diferentes que tanto um quanto o outro precisam. Por que não fazer isso para poder trabalhar? Tá? Isso em empresas maiores é comum de ver. Não o inverso, sempre o mais experiente em relação ao outro. Trabalho em equipe. Tá? Acho que um exemplo concreto que eu dou a vocês é, por exemplo, peguei aqui um indicador do CSIG lá, percentual de perdas. Mas vamos imaginar que é o da minha empresa. Poxa, por que não formar um time para poder analisar e fazer a gestão desse indicador? Pô, perdas em... Me ajuda aí agora o Gustavo e companhia aí. Perdas. Quais são os processos que podem interferir na perda? Me ajudem aí. Na perda da empresa. Ajuda, eu não sei. Devolução, aparas, devolução, que mais? Retrabalho. Então, vamos imaginar que são esses três. Eu vou escolher pessoas de diferentes setores, eu monto um time, e esse time analisa isso e propõe ações de melhoria. Isso é uma forma de eu trabalhar em rede, é uma forma de eu usar o penso, é uma forma de eu obter resultado. Claro, se a coisa for mais sofisticada, tu pode até fazer uma remuneração variável em cima disso. Né? Mas, então, é um indicador sendo usado a serviço disso e usando o potencial da empresa. E aqui a questão do feedback, que a gente já falou um pouco mais. Que ganhos, né? Aqui me ocorreram alguns ganhos com esse repensar de pessoas enquanto processo. Foco no resultado sempre. Foi o tempo do RH de dar colinho, de servir de ouvido de queixas de funcionário. Não, está aí para dar resultado junto com a organização. Aprender a administrar a rotatividade, já que é um fato consumado. Identificação e retenção dos âncoras. Talvez eu devesse ter colocado aspas ali. Âncoras, acho que recomendo. Remuneração variável, só que tem o preço de eu trabalhar com indicador. Mais gente usando o penso, não só o dono da empresa. Redução da audiência da rádio corredor. E aproveitamento da diversidade para fazer número, fazer resultado. Acho que esses são alguns dos benefícios da gente repensar o jeito que a gente está tratando o processo de RH na empresa.